O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado, o MT Saúde, conta com um novo presidente. O Instituto tem enfrentado diversos problemas quanto à prestação dos serviços que lhe compete. Em reunião com o Fórum Sindical, foram estabelecidos novos planos e metas. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o novo presidente do MT Saúde, Carlos Brito. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, vamos começar aí pelo Fórum Sindical. Os sindicalistas, eles não gostaram, reclamaram quando o senhor foi indicado, porque no entendimento deles, a indicação deveria ter sido técnica e na visão deles foi uma indicação política. O senhor já sentou com eles, já aparou as arestas, está tudo certo? Já reuni com os sindicalistas no Fórum Sindical e ficou claro, né, que a questão do viés técnico, já tive a oportunidade de ser gestor de vários órgãos, né, em instâncias diferentes, estadual, municipal, e também por onde passei as contas foram aprovadas, não tenho ações de improbidade administrativa, certo? E além disso, para estar no governo do Estado, no governo Pedro Taques, todos têm que atender à legislação no sentido da comprovação de idoneidade, de uma série de certidões que precisam ser apresentadas. E assim foi feito. Fora isso, também no entendimento com eles, né? Nesse diálogo, me foi dito que nada de pessoal havia. Havia um descontentamento por razões políticas e em razão de entendimento com a decisão do governo. Contudo, o que o governador Pedro Taques quer que o MT Saúde faça, ofereça aos servidores, é extremamente positivo para eles. É a reestruturação, é a oferta dos serviços com qualidade, com presteza. Então, ou seja, o desejo do governo é o mesmo dos servidores, né? Que o Instituto funcione e funcione bem. Mas como que o senhor pretende fazer para resgatar essa credibilidade dos servidores junto ao MT Saúde? Muitos, mais da metade, abandonou o plano, buscando um outro privado. Na verdade, o histórico é um histórico complicado, né? De situações de passado. Hoje, o próprio governo do Estado tem posicionamentos muito claros, a orientação do governador Pedro Taques é nesse sentido. Então, nós vamos fazer essa gestão focada na legalidade, sim, mas também buscando resultados efetivos. Encontramos lá, pelos relatórios que tivemos, tendo por base o mês de julho, um passivo na ordem de 35 milhões de reais, que somado aí o agosto, com a diferença do déficit, deve chegar perto de 40 milhões. Temos um déficit mensal que também beira a casa dos 3 milhões de reais. O desafio não é pequeno, é grande, certo? Até porque há um descontentamento, certo? Mas, ainda assim, o MT Saúde oferece aos servidores de Mato Grosso, certo? Dentre os seus prestadores, certo? Um portfólio muito importante, né? Dos principais hospitais, ou ao menos grande parte destes, laboratórios clínicos, laboratórios de imagem, serviços. Então, desta maneira, o servidor de Mato Grosso tem acesso a um plano de assistência à saúde, certo? Por um custo menos da metade da iniciativa privada e que lhe assegura também uma boa qualidade. Isto precisa ser sistematizado, precisa ser reformatado talvez no sentido de receber mais pessoas como caminho para o seu crescimento e também a sua solução econômica. Presidente, o senhor falou aí de uma combinação complicada. Um déficit mensal em torno de 3 milhões de reais e dívidas com fornecedores que chegam próximo aí dos 40 milhões de reais. E aí, como fazer para resolver essa situação? Porque para o servidor o problema é quando o hospital, o laboratório se negam a atender. E isso ocorreu e ocorreu diversas vezes. Bom, todos os prestadores de serviços que tenham dialogado nesses dias estão com serviços mantidos. Os créditos que tem junto ao Instituto estão sendo negociados, parcelados, né? E nós vamos cumprir, né, com essas combinações para que esse acreditamento retorne. De outro lado, o déficit mensal, né, que é a diferença de receita e despesas, né? Então, com as mudanças que houveram recentemente na metodologia de cobrança, que deixou de uma característica familiar para uma contribuição também dos dependentes e agregados, isto vai representar um incremento de receita e, além disso, a questão também da coparticipação, que não tem um reflexo financeiro, mas tem um reflexo de economia do gasto muito significativo. Então, gerenciar mais os custos, né, mais e melhor,
tentando diminuir as despesas e aumentar a receita. Desta maneira, cremos que esse déficit será eliminado e o passivo estará sendo quitado dentro do que está sendo aprazado com os nossos fornecedores. Como que a população pode fazer ou como será feita a fiscalização das despesas do MT Saúde? A população acompanhar de perto? Olha, além dos órgãos de fiscalização e controle, Tribunal de Contas do Estado, o próprio Ministério Público, quando julga conveniente algum questionamento, auditoria, controladoria do próprio governo do Estado, os servidores têm os seus sindicatos, os sindicatos têm o fórum sindical e, além disso, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do Mato Grosso Saúde, que está sendo reestruturado na sua legislação e nós vamos efetivamente implementá-los, para que as decisões possam ter essa transparência, que é uma posição de governo, e que possamos, nesse esforço conjunto, navegarmos numa direção. É preciso que todos rememos nessa direção. O governo, os servidores e também os prestadores de serviço. O MT Saúde, mesmo com os problemas que tem e deixará de ter, se Deus quiser, ele é também interessante para os prestadores de serviço, pelo volume de negócios que, sob essa ótica, gera a esses prestadores. Então, ou seja, todos têm interesse que dê certo, creio eu, certo? Exceto aqueles que o plano incomoda, em termos de concorrência de alguma forma. Mas nós acreditamos que o Mato Grosso Saúde será restabelecido. Estamos discutindo com o governo, com o secretário de gestão, com os demais secretários das áreas interessadas, essa reestruturação e queremos o mais rapidamente possível melhorar o atendimento aos nossos servidores. Presidente, o desafio aí é recuperar a credibilidade. O senhor, enquanto presidente do MT Saúde, pode dizer o que para os servidores que se afastaram desse plano? Não só os que afastaram retornem, certo? E os que ainda não aderiram ao plano façam. É este caminho de crescimento que nos vai permitir resolver mais rapidamente os problemas que temos que enfrentar. E a oferta de serviços, todo o nosso esforço é para melhorar e assegurá-la no momento da precisão do servidor beneficiário. Muito trabalho pela frente, mas o senhor falava um pouco antes da entrevista, a estrutura de pessoal e física é pequena. Também, então não só em termos de quantidade de pessoal, mas também de tecnologia. Então nós temos que fazer este investimento, um trabalho de qualificação sobre alguns aspectos e melhorar a relação com o nosso beneficiário utilizando os meios tecnológicos disponíveis. Secretário, só para encerrar, deve estar abrindo aí nos próximos dias a janela partidária. Carlos Brito está no PSB do prefeito Mauro Mendes e agora vai para o PSDB? Nós estamos sim discutindo essas possibilidades aí, como o país inteiro está fazendo, Então, nesses próximos dias nós estaremos efetivamente tomando essa decisão e comunicando. Mas esse seria o caminho mais provável? Em saindo do PSB, sim, o PSDB. E deixando claro que em momento algum houve qualquer pactuação em termos de partido político por questão de cargo. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. Obrigado.